Olá, tudo bom? Glória a Deus, aleluia. Que bom estar com você. Que bom ver que você está acompanhando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, recebendo a palavra de Deus. Que bom, glória a Deus, aleluia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já se decepcionou com alguém ou já se frustrou com alguém? Alguém te falou que alguma pessoa ia fazer algo por você e você acreditou e você confiou e no final das contas aquela pessoa não fez aquilo que você esperava, aquilo que foi dito que faria. E isso gerou em você um sentimento de frustração, um sentimento de decepção, um sentimento de talvez até chateação, um pouco de revolta. Isso já aconteceu com você? E com Deus? Você já se frustrou com Deus? Você já se decepcionou com Deus? Se isso aconteceu, o que levou você a se decepcionar com Deus? O que levou você a ficar frustrado com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo? O que levou você a cultivar esse sentimento de ficar chateado, de falar, poxa, Deus não fez aquilo que eu pedi, Deus não me deu aquilo pelo que eu estava orando. E às vezes você até chegou a pensar assim, mas a pessoa que falou comigo disse que Deus não mente. Disse que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Como é que eu não recebi? Como é que eu orei tanto pelo meu pai, pela minha mãe que estava doente e eles morreram? Como que pode? Eu orei pela cura e a cura não recebeu, a cura não veio. Mas aquela pessoa que estava orando comigo, aquela pessoa que estava fazendo aquela campanha, aquela pessoa que estava dirigindo aquela campanha, ela me garantiu. Ela garantiu, Deus vai fazer. Deus vai fazer. Sabe, eu tenho notado que muitas pessoas, elas se frustram com Deus. Elas sofrem decepção com homens, elas sofrem decepção e frustração dentro da igreja e, invariavelmente, elas transferem a culpa disso para Deus. E isso faz com que essas pessoas saiam das igrejas, se afastem de Deus, deixam Deus de lado, colocam as coisas de Deus de lado e falam: não vale a pena. Não vale a pena, não vale. Não. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. E eu quero que essa palavra hoje nos traga um momento de reflexão. Tanto para nós, que talvez tenhamos nos frustrado, nos decepcionado com Deus, quanto para aqueles que porventura venham ouvir esse vídeo, ver esse vídeo, e que conduzam campanhas, e que façam campanhas, e que conduzam orações, prometendo coisas que Deus não prometeu, dando a certeza de coisas que Deus não dá, colocando muitas vezes Deus na parede, encurralando Deus e falando: o senhor tem que fazer,
O Senhor precisa fazer. Deus vai fazer. Queria te fazer uma pergunta. Qual a culpa que Deus tem? Se o pedido que você fez não era da vontade de Deus, ou talvez não fosse o tempo de Deus de você receber e ainda você ainda pode até receber aquilo que você pediu, mas não no seu tempo, não do seu jeito, não da sua forma ou da forma daqueles que estão te conduzindo a pensar que Deus é um delivery. É um drive-thru. É um iFood da vida. Aonde você pede a sua comida e ela chega em 15 minutos, 20 minutos. Que culpa Deus tem? Se as pessoas estão fazendo a obra de Deus aqui, nessa terra, muitas vezes de uma forma irresponsável, muitas vezes de uma forma indevida, colocando em jogo, colocando em risco a fé das pessoas. Que culpa Deus tem? Sabe, nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós fazemos as nossas escolhas. Nós levamos a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, nós levamos ela da forma como nós achamos que devemos. E não da forma como Deus acha que deve ser. Muitas vezes nós nem questionamos a Deus para fazer os nossos pedidos, para fazer as nossas orações. Quando meu pai faleceu, eu também orei a Deus pedindo para que curasse o meu pai, mas não era da vontade de Deus que meu pai fosse curado. Se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, nós vamos ver no livro de Jó um homem íntegro, reto, que seguia a palavra de Deus, e isso quem fala é o próprio Deus. Esse homem jamais pensaria e esperaria que seus filhos morressem, que seu patrimônio fosse roubado, que ele perdesse tudo da noite para o dia. Jamais ele pensou nisso, mas aconteceu. E Deus fala que era um homem íntegro, reto, que vivia a palavra de Deus, que adorava a Deus. E essas coisas sobrevieram sobre a vida de Jó. No livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 8 e 9, nós lemos assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O apóstolo Paulo estava conversando, estava escrevendo uma carta para os crentes, os cristãos de Corinto. Estava falando de uma doença que ele tinha nele mesmo. E que ele orou a Deus pedindo para que Deus tirasse essa doença dele. E Deus responde para ele: a minha graça é suficiente a você. Eu não vou te curar. A minha graça te basta. Eu tenho um objetivo para essa doença estar em você. Existe um objetivo para que você esteja enfermo. E aí? Você vai ficar frustrado com a resposta de Deus? Você vai se decepcionar porque o Deus que cura não vai te curar? Sabe, nós estamos vendo pessoas, nós estamos vendo cristãos, nós estamos vendo
filhos de Deus se afastarem da casa de Deus, se afastarem de Deus por culpa daqueles que dizem que Deus tem obrigação de te curar, tem obrigação de conceder aquilo que você pede. Pessoas que pegam o texto, retira do contexto para que isso se torne um pretexto de manipular a sua fé. Muitas vezes, te tirar dos caminhos de Deus. São pessoas que fazem campanhas e que durante essas campanhas recolhem ofertas especiais. E, na maioria das vezes, os cristãos saem de lá frustrados, porque as suas orações não são atendidas, pelos mais diversos motivos, seja eles quais forem. Porque estão pedindo mal para o seu próprio deleite, porque só pedem pensando em si mesmos de uma forma egoísta, porque pedem coisas que não são da vontade de Deus, porque pedem aquilo que Deus não vai fazer, porque está fora do seu propósito, fora da sua vontade. E eu quero hoje dizer para vocês que se encontram nessa situação, que Deus não tem culpa disso que aconteceu. Deus não tem culpa se nós estamos sendo ensinados de forma errada. Deus não tem culpa se nós estamos sendo ministrados de uma forma errada. Não! A palavra de Deus, ela existe e ela está aí disponível para todos que quiserem. Justamente para que nós possamos aprender. A palavra de Deus, ela nos diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas o conhecimento está aí ao alcance da nossa mão. Basta que a gente pegue, que a gente leia, que a gente estude. Mas nós preferimos mastigar e engolir aquilo que nos é dado através de outras pessoas. E por isso nós nos frustramos, por isso nós nos decepcionamos, por isso nós deixamos o Pai, por culpa dos filhos que estão aqui embaixo, desviando as pessoas do caminho do Senhor. No livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, versículos de 8 a 10, nós lemos o seguinte: por isso, tendo o que comer e com que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou repetir para que fique bem claro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não está sendo dito de forma alguma que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não. O amor ao dinheiro, colocar a confiança no dinheiro, confiar mais no dinheiro do que no próprio Deus, é a raiz de todos os males. Ser rico não é pecado. Ser rico não é errado. Não. Deus não condena a riqueza. Deus condena o amor à riqueza. É você olhar para a riqueza e pensar de uma forma errada, que na riqueza está a sua segurança. Na riqueza está a solução dos seus problemas. Quantas vezes nós já escutamos pessoas falarem assim: se eu ganhar na Mega Sena, eu resolvo a minha vida. Mas a solução da sua vida não é o prêmio da Mega Sena. Porque existem várias pessoas que ganharam na Mega Sena e inclusive estão mortas. Foram assassinadas pelos seus companheiros, foram assassinadas por conta do dinheiro.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Muitas vezes nós estamos pedindo a Deus bênçãos materiais. E aí Deus olha para o nosso coração e tenta encontrar ali dentro qual o objetivo. Se nós recebermos essas bênçãos materiais, o que nós vamos fazer? Muitas vezes nós perdemos o emprego, nos encontramos numa situação de desemprego, e aí nós vamos à igreja e começamos a fazer campanha e procuramos as pessoas, os líderes, e começamos a orar, a jejuar, e estamos na campanha e Deus abre a porta e nos dá o emprego. E nós largamos Deus de lado porque nós dizemos que estamos trabalhando demais. E nós não damos o dízimo do nosso salário porque dizemos que é muito alto. 10% do que eu ganho é muita coisa. Ou seja, nós procuramos a Deus quando estamos precisando de alguma coisa, mas nós deixamos a Deus na primeira oportunidade depois que conquistamos. Nós não temos constância, nós não somos fiéis. Nós não somos fiéis para nos manter nos caminhos do Senhor depois de conquistarmos uma bênção. E por isso nós não sabemos por que não recebemos. Por isso nós ficamos sem entender porque Deus não nos responde. Por que o silêncio de Deus? Por que Deus muitas vezes nos diz não? Numa coisa que nós pedimos, sendo que a palavra de Deus diz que se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. Mas, meu Deus do céu, eu creio e eu não estou vendo a tua glória. Mas qual é o motivo? Qual é o objetivo? Por que você está querendo isso que você está pedindo? Qual o objetivo? Se você receber bênçãos materiais, será que você vai ser uma bênção na vida de alguém? Será que você vai repartir essas bênçãos com aqueles que te rodeiam? Se Deus te der um carro, será que você vai levar os seus irmãos para a igreja, dar carona, ajudar numa mudança, a ir no supermercado fazer uma compra? Ou você vai falar, não, vai sujar o meu carro, eu não posso. Não, olha, tem que colocar gasolina. Não, olha. Qual o motivo do seu coração? Por que você está pedindo essa bênção? No livro de Mateus, no capítulo 26, no versículo 39, nós lemos um dos maiores nãos que foram ditos e que está registrado na Bíblia. Um dos maiores nãos que Deus disse. E eu acredito que deva ter sido o não mais doído que Deus teve que dar. A palavra de Deus, ela nos diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus estava orando a Deus, pedindo para que ele não passasse pelo sofrimento da crucificação. E o que aconteceu com Jesus? Apesar da sua oração, ele foi crucificado. Ele foi levado para cumprir o propósito dele aqui na terra. Deus foi obrigado a dizer para Jesus: não, meu filho. A mesma coisa que ele disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta, meu filho. Eu imagino, né? Eu imagino que Deus estivesse lá em cima falando para Jesus: a minha graça te basta, meu filho. Você vai ter que passar por isso.
E muitas vezes nós recebemos o não de Deus e ficamos chateados, ficamos frustrados, ficamos decepcionados, saímos da igreja, nos afastamos da presença de Deus, não queremos mais saber de Deus, porque Deus nos disse não. No livro de Deuteronômio, no capítulo 3, versículos 23 a 26, nós lemos o seguinte: naquela ocasião implorei ao Senhor, ó soberano Senhor, tu começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos. Deixa-me atravessar, eu te suplico, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa e o Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. E ele disse: basta, não me fale mais sobre isso. Você sabe quem é que estava falando aqui? Era Moisés, o homem que tirou o povo de Israel da escravidão do Egito. O homem que levou o povo de Israel do Egito até a terra prometida, 40 anos andando no deserto. E por conta de uma atitude errada que ele teve, Deus disse para ele: você não entrará na terra prometida. Você vai ver, vai subir no monte, vai olhar a terra de longe e vai morrer ali. Você não vai entrar na terra prometida. E Moisés, numa última tentativa, antes de morrer, ele ora a Deus e diz: Senhor, eu te imploro, permita que eu entre na terra. E Deus diz para ele: não, basta, não me fale mais sobre isso. E não foi, Moisés nunca deixou a Deus. Moisés nunca deixou de cumprir os propósitos de Deus na vida dele. Ele não se colocou milindrado diante de Deus. Ah, Senhor, o Senhor não vai deixar eu ver a terra, então eu não vou mais conduzir o povo. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, nós lemos assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem pelas provações. Deus está dizendo para nós que é motivo de alegria sofrer por Ele, sofrer por Cristo, passar por provações, passar por perseguições. Muitas vezes nós estamos orando a Deus porque estamos passando por uma prova. E alguém vem e diz: não, Deus vai te livrar. Mas a vontade de Deus é que a gente passe por aquela prova para glorificar o nome de Deus e ser testemunho para outras pessoas de que mesmo nós passamos pela prova, nós estamos felizes, estamos contentes, estamos dando glória a Deus, e as pessoas vão olhar para nós e não vão entender que Deus é esse, que esse cara está passando por tudo que ele passa e continua dando glória a Deus, continua dando aleluia, continua alegre na presença do Senhor. Mas vem alguém e fala: você vai sair, Deus vai te tirar daí. Mas nós estamos passando por aquilo justamente para glorificar o nome de Deus.
Não é da vontade de Deus que nós saiamos daquela prova naquele momento. Será que a gente consegue entender isso? No livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11, nós lemos assim: Peçam e será dado, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse é um dos textos mais utilizados para dizer que nós podemos pedir qualquer coisa a Deus que nos será dado. Só que eu quero destacar algumas coisas aqui nesse texto para a gente terminar. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Primeiro, Deus tem que ser o teu pai. Deus tem que ser o teu pai. Segundo, coisas boas. Às vezes o que nós estamos pedindo não é bom para nós. E porque Deus sabe que não é bom para nós, Ele não nos dá. Às vezes pode ser bom na nossa cabeça, no nosso sentimento, na nossa vontade, mas para Deus, que vê o futuro, Ele sabe que não é bom para nós. Que essa palavra possa nos trazer a certeza de que Deus é um Deus que cuida de nós. Que essa palavra possa nos tirar de toda frustração, de toda decepção contra Deus. Se você está afastado de Deus por conta de decepção ou frustração, retorne, porque Deus não tem culpa do que aconteceu com você. As suas escolhas e talvez o aprendizado errado da palavra de Deus é que te levaram a frustrar e a decepcionar. Que essa palavra seja uma lâmpada para os seus pés hoje. Que essa palavra seja luz no teu coração, seja uma luz no teu ouvido, no teu entendimento, para que você possa voltar para os caminhos, se firmar nos caminhos de Deus cada vez mais e entender que Deus é soberano, a vontade de Deus é soberana e tudo aquilo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá de acordo com a sua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra muito mais longe. Pegue essa palavra, mande para todos os seus contatos e poste nas suas redes sociais. Seja um missionário de Deus, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Seja uma bênção e seja abençoado em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.